paz do Senhor Jesus. Nós vamos então estar meditando nessa noite na palavra gloriosa do Senhor Jesus. E eu convido a igreja a se colocar de pé para juntos lermos o Salmo de número 130. Salmo de número 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Pode sentar, irmãos, que Deus possa falar aos nossos corações, por intermédio da palavra, como já foi pedido em oração, que venhamos ser edificados pela maravilhosa palavra do Senhor. Conforme diz o título desse salmo, o salmo é um salmo de romagem, um salmo de degraus. Era um salmo chamado de romagem porque os israelitas, o povo de Deus, utilizava estes salmos, desde o salmo 130 até o salmo 135, 134, eles eram usados na medida que o povo se dirigia para Sião, para Jerusalém, adorar o nome do Senhor. Mas é também um salmo penitencial. É um salmo onde o salmista ele expressa confissão de pecados, ele expressa quebrantamento. O salmo descreve um homem que está vivendo o salmo descreve uma pessoa que está vivendo uma profunda aflição. Então, eu gostaria de dividir este salmo em duas partes. Primeiro, o salmo nos mostra a situação em que ele está, a situação que este homem enfrenta e de que maneira ele age diante desta situação. E a palavra no salmo que descreve a situação é a primeira palavra ou a primeira expressão do salmo, quando ele diz assim: das profundezas. Das profundezas. Ele se descreve como alguém que está numa situação de grande perigo, das profundezas. A expressão não especifica exatamente, que profundeza é esta, que abismo é este. Ele se descreve como alguém que está num grande abismo. Que abismo é esse? Que profundezas são estas? Talvez as profundezas do pecado. Ele pode ter caído num pecado. Talvez as profundezas da tristeza, por causa do pecado, ele está vivendo nas profundezas da infelicidade, nas profundezas da angústia, nas profundezas do medo, nas profundezas do perigo. Talvez ele esteja enfrentando perigo, perigo para o seu corpo. A gente vê a história, por exemplo, de Davi. Ele enfrentou em vários momentos profundezas de perigo. Ele passou por perigos físicos. Ele passou também por perigos na alma. O fato é que este homem está numa situação de muita dificuldade, seja física, seja espiritual. Ele está nas profundezas. E isso fala muito conosco, porque também passamos por vales, porque também passamos por profundezas, passamos por aflições, passamos por angústias, passamos por tentações, enfrentamos o pecado. Essa expressão fala conosco, porque descreve também a nossa existência, situações que enfrentamos. Portanto, é essa situação que o salmista descreve para nós, das profundezas. Era assim que ele se encontrava. Era assim que a sua alma se encontrava. Era assim que o seu coração se encontrava. E à luz dessa expressão, é importante que apliquemos para nós mesmos
Em que situação nos encontramos? Em que profundeza nós estamos? Qual é a realidade da nossa existência? Mas em segundo lugar, o Salmo não só afirma o lugar aonde esse homem se encontra, mas o Salmo nos descreve a maneira como ele age e reage diante desta situação. Isso nos ensina muito, porque quando estivermos nas profundezas, somos instruídos pelo Espírito Santo a como agir e reagir. E de que maneira ele age? Mesmo nas profundezas, de que maneira como servos de Deus e como crentes devemos agir? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar de maneira mais extensa. Como agir diante desta situação? E a primeira atitude do salmista é descrita no mesmo verso 1, quando ele diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ainda ele está nas profundezas, ele está no abismo, ele está numa cova, ele está numa situação difícil, ele não está nas alturas, ele não está no monte, ele está nas profundezas. Mas mesmo nas profundezas, ele exerce fé, ele mantém a devoção da sua alma, ele não apostatou da fé, ele acreditou que ele serve a um Deus vivo, o Deus dos vales, o Deus dos montes e o Deus dos vales, o Deus que se revela também no Salmo 23, quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande pelas profundezas, ainda que eu enfrente o abismo, as aflições e os perigos, há um Deus que não me desampara. Portanto, nas profundezas ele clama, ele não perde a fé, ele faz como um crente deve fazer, exercer fé em todas as circunstâncias. Ele foi assim com José, lançado na cova, foi assim com Jeremias, lançado no calabouço, foi assim com Daniel, lançado na cova dos leões, foi assim com Jonas, lançado no ventre de um peixe. Mas mesmo na cova, no ventre de um peixe, ele clamou ao Deus que tudo vê e que age nas mais difíceis e angustiantes situações. Das profundezas ele clama. Mesmo nas profundezas ele reconhece que há um Deus poderoso, há um Deus bom, que não está limitado às circunstâncias. Tem gente que pensa que Deus só age nos montes, mas o Deus dos montes é também o Deus dos vales. Portanto, não importa as circunstâncias que estejamos enfrentando, ou no corpo, ou na alma, ou na mente, profundezas e abismos, há um Deus vivo que pode ouvir a nossa oração, escutar o nosso clamor, estender a sua potente mão. É interessante quando ele diz: eu clamo a ti, Senhor. A palavra Senhor é Yahvé, que aponta para a majestade dele, a autoridade dele. É a mesma palavra para Adonai. Ele diz assim: eu estou nas profundezas, mas tu és o mesmo, tu não mudaste. Tu és glorioso, majestoso, poderoso. E crendo assim, mesmo nas profundezas, eu não vou abandonar a minha confiança em ti. Eu não vou olhar para trás, mas eu vou das profundezas, eu vou olhar para cima, crendo no Deus que é poderoso. Ele clama. A palavra clamar ela aparece no verso 1. E no verso 2, ele diz assim: escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Eu estou nesta situação, mas tu não mudastes. Tu continuas ouvindo a oração dos que a ti clamam. E ele clama, irmãos, a palavra clamar e suplicar expressam no original intensidade, ardor,
fervor. Não perca o fervor, não perca o ardor, não perca a fé neste Deus soberano, fiel e presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele enfrenta as profundezas, orando, clamando, não abandonando o altar da oração. Ele não se deixa levar pelos seus sentimentos, mas firma o seu coração na confiança no Deus que é soberano. Ele diz: escuta a minha voz. Ele ora audivelmente, como nos momentos de lutas, como é importante às vezes a gente orar audivelmente. Orar audivelmente. Organizarmos os pensamentos para proclamarmos a nossa confiança no Senhor, mas acima de tudo, que a nossa alma se erga aos céus em nome de Jesus. Essa é a primeira atitude. Ele clama com intensidade, com fervor, ele suplica. É a mesma palavra usada para um pedinte, um mendigo. Ele clama, porque ele sabe que se o Senhor não socorrer, não haverá mudanças. Se o Senhor não socorrer, não haverá salvação, não haverá esperança. Mas ele crê no Deus que age, e crendo ele clama. Em segundo lugar, o texto prossegue mostrando uma outra atitude, que é a atitude da confissão, das profundezas. Ele abre o coração diante do Senhor. E aqui ele vai confessar o seu pecado, porque veja o que diz no verso 3: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele abre o coração diante do Senhor, ele não se vitimiza, mas ele reconhece que é um pecador, carente da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor. Ele diz: Senhor, se tu agires como juiz, que anota as nossas transgressões, os nossos pecados, quem se manterá de pé? Essas palavras lembram o que está escrito em Romanos capítulo 3, verso 9 e verso 23, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Das profundezas, ele abre o coração diante do Senhor, confessando o seu pecado, talvez reconhecendo que está na situação que está, porque pecou. O pecado nos derruba, o pecado nos inutiliza, o pecado nos esfria, o pecado atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Ele confessa, ele expressa arrependimento diante do Senhor. Quando ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele manifesta arrependimento. Ele apresenta-se diante do Senhor convicto de seu pecado. Ele entristece, ele se entristece. Mas veja, irmãos, o que nós lemos em seguida, no verso de número 4: contigo, porém, está o perdão. Em mim há pecado, em mim há iniquidades, em mim há desobediências, mas em ti há perdão. Em ti há esperança, porque em ti há perdão. Ele reconhece que no Senhor há perdão. Logo após confessar o seu pecado, ele se volta para o Senhor, firmado na graça, dizendo: em ti há perdão. Esse texto lembra também o que está escrito em Salmo 40, quando o salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, me ouviu, quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição
de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Das profundezas ele clama, das profundezas ele abre o coração diante do Senhor. Ele não foge de Deus, mas ele se volta para Deus na esperança que em Deus, por Jesus Cristo, ele encontra perdão, reconciliação, restauração. Contigo está o perdão. A esperança para os que com sinceridade se voltam para o Senhor. A esperança para os que reconhecem a sua culpa, o seu pecado, e se voltam para o Senhor, arrependidos de seus pecados, confiando que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados, nos libertar da culpa e nos levantar de novo. Contigo há perdão, contigo há salvação. Por intermédio de Jesus, os nossos pecados são perdoados, a nossa vida é reconciliada. E das profundezas podemos nos reerguer e nos manter de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos lembra também, que está escrito lá em Lucas. Lembra do texto de Lucas, capítulo 18. Versículo 9, quando diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Se assemelha muito à oração do Salmo 30. Ele reconhece o seu pecado, ele diz: eu estou em profundezas, em pecado, mas eu me volto para ti, firmado na tua misericórdia, sabendo que em ti há perdão. E diz o texto, no verso 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será. Vale a pena, irmão, se humilhar aos pés do Senhor. Vale a pena se arrepender de verdade, com sinceridade, aos pés do Senhor, reconhecendo a situação, não encobrindo, mas reconhecendo os que se arrependem de verdade, recebem de verdade perdão, reconciliação, purificação, que brota do trono do Altíssimo. Voltemos para o Salmo 130. Ele confessa a sua iniquidade, ele crê no perdão que é dado aos que confessam, aos que se arrependem. Mas outra expressão importante que nós aprendemos nesse salmo é o final do verso 4. Vamos ler o verso 4, que diz assim: contigo, porém, está o perdão, perdão para que te temam. Ele nos perdoa, irmãos. Ele apaga as nossas transgressões. Ele salva a nossa alma. Ele nos dá verdadeira esperança para que o temamos. Não é para continuarmos na mesmice, mas é para sermos transformados em adoradores. Temer o Senhor é reverenciá-lo. Temer o Senhor é reconhecer que só Ele é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Temer ao Senhor é adorá-lo. Agradecer a cada dia. Eu estava caído, o Senhor me levantou. Eu estava morto, o Senhor me deu vida e vida em abundância, através de Jesus Cristo. Nada eu tinha em minhas mãos. Ele diz que
que Ele nos perdoa não para continuarmos nas mesmas práticas, na mesma vida, não. Ele nos perdoa, Ele exerce sobre nós graça salvadora, para que nos levantemos como adoradores, gratos, reconhecendo quem éramos, aonde estávamos, caídos no abismo, arruinados e aprisionados. Mas Ele ouviu o nosso clamor, agiu em nosso favor, perdoando, reconciliando, tirando da lama e colocando sobre uma rocha, tirando de um abismo e nos colocando em alturas. O que é interessante, outras versões chamam esse salmo, salmo de degraus. E ele ilustra muito isso, porque o salmo, ele começa nas profundezas, mas aí a gente vai subindo. E o salmo que começa nas profundezas, termina nas alturas. E termina nas alturas, porque é um Deus gracioso e misericordioso, que ouve o nosso clamor, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa história e nos dá vida e vida em abundância através de Jesus. Ele abençoa para temê-lo, Ele perdoa para que o temamos e vivamos uma vida de reverência, de gratidão, de adoração, de obediência, de bom testemunho. Eu temo, eu amo, eu confio nele que me amou primeiro, que perdoou os meus pecados e me deu vida e vida em abundância. Ele clama das profundezas, eu clamo. Das profundezas, eu confesso o meu pecado e recebo o teu perdão e a tua transformação. Tu me transformaste num adorador. E agora eu posso te servir. Quem eu era outrora, estava morto em profundezas. Ele me levantou, me limpou, me deu vida, me deu vestes novas. Eu não tenho uma bata de hospital, eu tenho uma armadura de soldado, porque em Cristo somos verdadeiramente restaurados. Ele clamou, ele confessou. E em terceiro lugar, ele aguardou o Senhor. Ele esperou. O tempo é de Deus, irmãos. Nós não definimos a agenda do Senhor. Das profundezas, eu aguardo. Eu não entro em pânico. Eu não perco a esperança, porque eu não estou esperando em homens, em políticos, na carne. Eu estou esperando no Deus que é vivo, soberano, presente e fiel. Clame, quebrante o coração e continue aguardando. Ele vai agir, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Ele diz, eu espero no Senhor. Verso 5, veja por favor na sua Bíblia. Aguardo o quem? Ele aguarda quem? Lembra que ele estava onde? No verso 1? Eu aguardo o Senhor. Ele não diz assim, eu aguardo a minha vitória, nem a mudança, nem a bênção. Ele diz, eu aguardo o Senhor. Porque até nas profundezas, quando o Senhor revela a sua presença, isso nos basta. Tem gente que quer as bênçãos do Senhor, tem gente que quer as vitórias do Senhor, mas ele diz, eu quero o Senhor, eu quero comunhão com o Senhor, quero desfrutar com a minha alma desta presença, irmãos, porque o tesouro maior do Evangelho não são as bênçãos do Senhor, o tesouro maior do Evangelho é o próprio Senhor, Ele é o tesouro da nossa alma. Não há tesouro real, não há herança verdadeira, não há riqueza espiritual sem a presença de Jesus.
Pode ter ouro, pode ter fama, pode ter seguidores, pode ter bens, mas não há tesouro real, herança verdadeira, riqueza eterna, sem a presença do Senhor. Por isso que ele diz: eu aguardo o Senhor, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aguardemos o Senhor, anelemos pela presença do Senhor, estreitemos a nossa comunhão com o Senhor. Isso nos basta. Ele é suficiente para satisfazer a nossa alma, perdoar os nossos pecados e nos dar verdadeira alegria, plena felicidade. O Senhor, ele diz: eu aguardo o Senhor, eu aguardo com sinceridade. Veja, ele diz no verso 5: a minha alma, não é da boca para fora, não é mera performance, é com a alma. Eu quero desfrutar com a alma desta presença, desta comunhão, é com verdade, é com sinceridade, é de maneira pessoal. Eu não quero meras aparências, performances, profissionalismo, não. Eu quero deleite com a alma. Que privilégio, irmãos, é saber que esta verdade pode ser experimentada por um ser humano, por mim, por ti, através de Cristo. Ele diz que aguarda o Senhor com a alma. O que você tem aguardado, o que de fato a sua alma tem ansiosamente buscado, as bênçãos que o Senhor tem para dar, as vitórias, ou Ele mesmo. Mas observe ainda, cada frase é tão preciosa neste salmo, porque ele diz assim, no verso 5: com esse microfone, eu tenho que me policiar aqui, né? Assim, respiração fica forte. Veja o verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma, eu espero na sua palavra. Esperar no Senhor é firmar o coração na palavra do Senhor. A palavra aqui, a expressão palavra é promessas. Eu espero nas tuas promessas, Senhor. O comentarista bíblico disse assim: nosso contentamento com a palavra de Deus é a única coisa que propicia uma prova de nossa esperança. Nosso contentamento com a palavra de Deus é a única coisa que propicia uma prova de nossa esperança. Você está contente com a palavra de Deus? Eu espero na tua palavra. Tu não és o homem para que mintas, tu és o Deus fiel e verdadeiro. Das profundezas eu continuo esperando na tua palavra, nas tuas promessas. Persevere em continuar crendo no Deus da palavra e na palavra de Deus. Ele é fiel. Passará o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. O pregador disse: esperando, nós estudamos a palavra, cremos na palavra, temos esperança na palavra e vivemos de acordo com a palavra. Eu espero na tua, esperando, a gente estuda a palavra, crê na palavra, espera na palavra e vive de acordo com a palavra. Não basta dizer apenas eu espero na tua palavra. É preciso ler a palavra, meditar na palavra, crer na palavra e viver de acordo com a palavra. Mas observe outro detalhe importante que o Salmo nos revela. Ele espera o Senhor, ele espera com a alma, ele espera firmado na palavra. E o verso 6 diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele diz mais:
do que os guardas pelo romper da manhã. Ele traz essa figura de alguém que é um trabalhador noturno, um vigia, e que aguarda ansiosamente que o dia amanheça, e que ele possa ir para casa descansar. Ele está trazendo essa imagem, dizendo assim como um vigilante está, ou um trabalhador noturno aguarda que o sol nasça, e ele possa descansar. Assim eu estou aguardando o sol da justiça aparecer. Quando ele vem, há descanso, há perdão, há esperança, há renovo. Seu fervor não se enfraqueceu, porque ele diz, no versículo de número 6, a minha alma anseia, deseja pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele persevera, alegremente ele espera, diligentemente. Pode parecer que está demorando, mas o Senhor tem a agenda própria, o tempo próprio para agir. Espere um pouco mais, aguarde um pouco mais. Nenhum fiel foi decepcionado por confiar naquele que é poderoso, soberano e presente. Mas por fim, ele vai dizer, nos versos 7 e 8, espere Israel no Senhor. Veja, irmãos, que o Salmo, ele tem uma conotação, até o versículo 6, bem individual. Os verbos estão na primeira pessoa. Clamo, aguardo, confesso, espero. Até o verso 6, os verbos estão na primeira pessoa, é uma experiência pessoal. Mas o que nós aprendemos? Que no Senhor nós somos fortalecidos, que no Senhor nós somos amparados, perdoados, animados, para animar outros, encorajar outros. Porque agora o discurso muda. Em vez de olhar para si mesmo e discursar para si mesmo, ele diz no verso 7, espere Israel no Senhor. Espera, povo de Deus, no Senhor. É tipo assim, a partir da própria experiência que ele teve com o Senhor, de socorro, de perdão, de ajuda. Ele diz, eu experimentei a bênção do socorro, do perdão, da salvação. Vale a pena confiar, vale a pena perseverar. Portanto, ele agora é um encorajador de outros que talvez estejam enfrentando o mesmo dilema que ele enfrentou outrora. Outros que estão nas profundezas, no abismo, no pecado, na angústia. E é assim que Deus quer fazer comigo e contigo. Ele quer nos levantar, nos restaurar, para que através da nossa vida o Evangelho seja proclamado, a esperança em Cristo Jesus seja anunciada de maneira viva. Ele diz, espera, igreja, espera, povo de Deus, no Senhor. Não importa a circunstância, não importa as aflições, não importa os perigos, não olhe as circunstâncias, não. Olhe para Ele, espere nele, confie nele. Sabe por quê? Ele dá duas razões. Primeiro, no verso 7, pois no Senhor há misericórdia. Ele não nos trata segundo os nossos méritos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça salvadora, perdoadora e transformadora. Ele é misericordioso. Misericórdia é a virtude que leva a Deus a agir em nosso favor, nos retirando de uma situação de miséria, sem merecermos tamanha dádiva. Ele é misericordioso, porque sem merecermos, Ele nos tira do abismo, do pecado, da morte. Portanto, espere no Senhor. Ele é misericordioso. A primeira razão que ele dá, e a segunda, ainda no verso 7, no final ele diz, nele
copiosa redenção. Nele, abundante redenção. A palavra redenção significa resgate, libertação. É a mesma palavra que é aplicada para entendermos a Páscoa. Nele há livramento da morte, porque Ele é o Cordeiro que foi morto no nosso lugar, e o sangue dele está sobre a nossa vida, e a morte eterna não tem poder sobre nós, a ira vindoura não tem poder sobre nós. Ele é o nosso resgate, Ele é a nossa esperança. Isso é uma profecia, irmãos, porque a manifestação histórica dessa redenção abundante, dessa graça abundante aconteceu conforme João capítulo 1 diz, quando no princípio o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o nascido da virgem, o verbo de Deus, aquele que sendo Deus se fez homem, assume a nossa culpa, vive uma vida representativa como o segundo Adão e morre em nosso lugar naquela cruz como nosso perfeito substituto. A maior manifestação de redenção, a maior manifestação de graça, misericórdia e poder de Deus se manifestou em Cristo. Portanto, o profeta está olhando para Cristo e sabendo que em Cristo nós seremos plenamente perdoados, redimidos, levantados, restaurados, para adorá-lo, servi-lo, temê-lo, perseverar em comunhão com Ele, sendo o seu povo, sua família, a sua igreja. Em Deus a redenção, porque Jesus Cristo é o nosso representante, substituto, propiciação, reconciliador, mediador. Ele é suficiente para nos redimir. Por isso que ele diz, no verso 8, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. De todas as suas iniquidades. Irmãos, o primordial livramento de que necessitamos é do pecado. A causa primordial de nossas calamidades é o pecado. Se queremos desfrutar de outros livramentos, precisamos pedir em primeiro lugar que o Senhor nos livre das iniquidades. Este livramento é proporcionado por Deus através de Jesus Cristo. Amém, igreja? Das profundezas, aquele homem, pensei que era o piano tocando. Das profundezas, ele clamou. Das profundezas, ele abriu o coração diante do Senhor, confessando seu pecado. Das profundezas, ele continuou esperando no Deus que tem plena misericórdia e abundante redenção. A nossa alma foi redimida pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Mas o sangue derramado na cruz do Calvário garante redenção para a alma e ressurreição para o corpo. Um dia a trombeta vai tocar e plenamente viveremos redimidos no espírito e no corpo, e essa palavra se cumprirá de maneira plena para a glória de Deus Pai em Cristo Jesus. Qual a situação da sua alma? Como é que está a sua vida, a sua casa? Como é que você descreve a sua existência? O salmista foi sincero e verdadeiro dizendo profundezas, abismos, perigos. Mas mesmo assim, ele clamou, ele confessou e ele esperou. Que assim possamos agir. Clame, restaure o altar da oração na sua alma, na sua casa, na sua vida. Restaure o altar da confissão sincera, do quebrantamento real. Restaure o altar da esperança neste Deus rico em misericórdia e poderoso em salvação. Que Ele nos ajude, que Ele nos socorra e que Ele faça este movimento acontecer na nossa alma, como aconteceu na vida deste homem, das profundezas para as alturas. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, é a Tua palavra. Tu conheces a nossa situação, a situação da nossa alma, e a Tua palavra é poderosa para nos restaurar, fortalecer e avivar. Aplica na nossa mente, no nosso coração, a Tua palavra,
Em nome de Jesus. Quem orou, diga amém.